bem com vocês? Uma boa noite a todos. Eu, Repórter Gigante, mais um podcast, mais uma semana, mais uma quinta-feira e mais um convidado especial. Esse veio de longe. Estou muito feliz dele ter aceito o nosso convite. Thiago Baroni, cantor, compositor e veio aqui para contar um pouco a sua história. Thiago, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui de contar um pouco da minha história. Boa noite para você, Gigante. É um prazer imenso estar aqui. Então, Thiago, vamos começar. Quem é Thiago Baroni? Thiago Baroni é um menino sonhador que começou a cantar aos 14 anos de idade, porque eu via a mamãe cantando em casa, enquanto limpava a casa, fazia comida, lavava roupa, cantando, e a mãe foi cantora da noite, cantava em bandas, né, de show. E eu achava aquilo muito lindo, muito maravilhoso, e todo dia, acho que ela já fazia isso intencionalmente. Então, o Thiago Baroni hoje é um menino que sonhou muito com esse momento, com o que tem acontecido na minha carreira, que está acontecendo. É um menino que sonhou em assinar um contrato com uma produtora, e isso se realizou. É um menino que sonhou ter uma banda própria, uma banda de profissionais para expressar a sua música, a sua verdade, a sua essência. E para honra e glória do Senhor Jesus, tudo isso tem acontecido. Então, o Thiago Baroni se resume em trabalho, luta, persistência, garra e talento. Que a gente sabe que a gente tem um pouquinho e a gente trabalha para isso, né? Porque, Navarro, como você falou que foi por influência da sua mãe. Então, sua mãe já sabia que tinha um tesouro ali dentro, ela só foi dar o embalinho ali, né? Vamos ver se o meu filho acredita nele mesmo. Sim, eu acredito que foi isso que ela foi pregando isso na minha cabeça desde pequeno. E aí na escola eu conheci o primeiro instrumento que foi o violão. Daí eu fui cantar para a igreja católica, onde eu fui batizado e a gente comecei a tocar, estudar violão na igreja. E depois a minha mãe me deu um livro para eu estudar sozinho, porque daí eu já não estava mais na igreja. E continuei insistindo, aí a minha mãe comprou um violão para mim, depois minha mãe comprou um som para mim, pequeno, e eu comecei a cantar em bares. Mas eu morava numa cidadezinha pequena chamada, no interior do Mato Grosso do Sul, chamada Pedro Gomes. Deve ter, naquela época ela devia ter mais ou menos aí uns 12 mil habitantes, a cidade toda. Pequenininha. Tinha duas, três lanchonetes na cidade, bares, e uma casa de shows. E prata da casa não faz milagre, ainda mais numa cidadezinha pequena, né? Verdade. Aí eu senti a necessidade de ir embora de lá, e com todo o apoio que eu tive foi da minha mãe e meu pai. Daí a gente foi embora para a capital, que é Campo Grande, e lá eu comecei a cantar com bandas que cantavam em formaturas, bailes, com banda show. E aí aos 20 anos eu tive uma dupla, que era Thiago Viana e Rangel, e cantei em várias bandas, inclusive algumas bandas do estado do Paraná, a banda Chama, que é muito conhecida no Brasil inteiro, fui vocalista deles por algum tempo. E aí eu tive essa dupla por alguns anos também, até que um dia a gente se separou a dupla, um pouco antes da pandemia. E na pandemia a gente finalizou de vez a carreira de dupla. Foi quando eu comecei a cantar sozinho. Foi uma fase muito difícil, porque você acostuma com uma segunda voz ali dando aquele suporte legal, porque é bacana a dupla, né? Então eu sofri um pouco para acostumar a cantar só, mas aí eu comecei a criar uma personalidade minha, que na verdade acho que era aquilo que eu devia ter feito, porque Deus escreve as coisas certinho para acontecer Com na vida. certeza. Então por isso eu comecei a cantar solo, 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 e cá estou, Thiago Baroni. Então, mas eu vi aqui no release seu aqui, que o seu empresário me mandou, Sim, que você trabalhou muito tempo como pintor, né? sim. Então, antes de ser cantor, você enfrentou a barreira nervosa. Isso. Porque, querendo ou não, o meio da profissão Nem sei como é que fala isso, tem um negócio. Meu irmão trabalha disso, gente. Ai, deu um branco aqui. É difícil, né? Porque a gente tem que começar lá de baixo, né? Eu comecei a trabalhar em obras com meu pai. Isso, óbvio, verdade. Ai. Comecei a trabalhar com meu pai, eu e meu irmão. E ele foi ensinando a gente tudo o que ele fazia na obra, como que tinha que ser feito, bem feito, com capricho, com isso. E eu me apaixonei pela pintura.
porque eu sou muito detalhista nas coisas que eu faço. Então eu me apaixonei pela pintura. E comecei a trabalhar com pintura, e foi. E aí eu paralelamente, finais de semana eu cantava em bares, aniversários, confraternizações. Durante a semana eu tirava a roupa de cantor e vestia a roupa de pintor. Então, Essa porque... foi a profissão que eu levei até depois da pandemia. Caramba. Quando chegou na pandemia, eu já não estava mais pintando. Mas na pandemia quebrou muita gente, e eu fui um deles. Fiquei sem casa, sem carro. Aí eu falei, meu irmão já morava em Santa Catarina, em Itajaí. Daí ele me disse, vem pra cá, mano, vamos pra obra. Você sabe pintar, você é bom nisso. E eu fui pra lá, cantar em Santa Catarina, pintar lá em Santa Catarina, trabalhar, né? Em Itapema, Balneário, Itajaí, Navegantes. Naquela região a gente fez muita pintura, muita obra. E nenhuma dessas obras foi quando eu conheci o Danilo. Já tá até Interessante. hoje. Isso foi interessante, porque assim, ó, até 2 anos atrás até um ano atrás eu estava dentro de obra ainda. Teve um dia que a gente terminou um serviço e o patrão falou, vou fazer um churrasco para todo mundo que trabalhou aqui, domingo. E aí nesse domingo ele locou um som e um violão, porque nem violão tinha mais. O negócio foi tenso. Tá aqui na merda. Eu apostei muito, quase tudo que eu tinha num disco que eu tinha gravado na época, solo. E aí, quem vai adivinhar uma pandemia da vida? E aí tinha que pagar a gravação, pagar estúdio, casa de shows que eu já havia vendido alguns shows e recebidos e tal. Resumindo, eu não tinha mais nem violão. E o patrão locou o som e um violão. E aí meu irmão falou pra ele que eu cantava, né? Ele falou, locou esse som. Quando acabou ali, ele fez sorteio de alguns prêmios pros trabalhadores. Aí ele me chamou pra cantar e eu fui dar essa canja. E o Danilo estava de férias com a família dele lá em Itapema. Tô cantando ali, violão, e ele pedindo música e tal. Quando fiz um intervalo, ele me chamou, fui lá e falou assim, olha, gostei do seu timbre de voz, gostei da tua presença de palco. Esse aqui é meu cartão. Segunda-feira, ali por umas 4 horas da tarde, você liga pra mim. Eu sou ansioso ao extremo, né? Eita, 4 horas eu da, que eu diga. 4 horas da tarde, né? Tá. 6 horas da manhã da segunda-feira, eu liguei pra ele. Puta que na merda. Aí ele acordou, falou, eu tô indo pra São Paulo, pra ver o que você tem pra me falar. Aí ele mandou a localização, fui. Foi com a cara e a Com a coragem. cara e a coragem. E o dinheiro contadinho, daí dei da volta. Aí cheguei lá, ele já me colocou num hotel, tudo por conta do escritório. À noite fui lá, ele falou, entra ali naquela sala, ele pega aquele violão e canta o que você gosta de cantar. Se você esperou sua vida toda por uma oportunidade, É agora. é agora ou nunca. Aí, naquele momento, tenho certeza que mamãe estava lá fazendo as orações dela. Eu peguei meu violão e cantei simplesmente o que eu gosto. Eu sou um cantor que eu canto de tudo. MPB, samba, pagode, internacional, flashback, o que você quiser eu faço. Porém, eu preciso aderir a um estilo. Com certeza. E aí eu Pra aderi ter pra pessoa te ver Isso, como o Thiago Baroni. O Thiago Baroni. isso. Entendeu? E aí eu aderi ao sertanejo, até porque a gente criou no meio sertanejo, eu gosto bastante. E aí ele, quando eu terminei, ele agradou, ele e alguns outros investidores que estavam na gostaram, e aí fechamos o contrato. Cheguei em casa, dei a notícia para minha mãe, para minha família, aí foi só festa e Mas show. no começo, ô Thiago, no começo você enfrentou muito preconceito, porque sempre vai ter aquelas pessoas que vão te olhar com olho torto, né? Sim, Porque fala, não, o cara tá querendo, acho que o cara é meio oportunista. Né? Ai, tá se fazendo né, de humildinho. Cara, porque isso acontece no meio da música. muito. Porque que nem eu tava falando, a música, ela é um ramo legal, mas realmente pra quem tem talento. Porque que nem eu falo, o não, você vai ter sempre na vida. Sempre. Você sempre tem que correr atrás do sim. Né? Foi Porque o eu que eu acho que a fiz. partir do momento que você tem um propósito na sua vida, quando você tem um propósito na sua vida Uhum. de alcançar aquele objetivo, né? Falar, não, eu sou capaz. Não importa. Eu sei que eu sou capaz. Aí quando aparece um anjo na sua vida, que nem o Danilo, o seu empresário, cara, você fala, mano, eu sou capaz. Eu consigo. Foi o que Eu eu senti. posso. Foi o que eu senti. Eu vou falar assim, ó, no início, não foi fácil.
Porque você morar no interior do estado, sonhando com uma música, eu aprendi com a mãe assim, ó, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Exatamente. Então eu sonhei grande a vida inteira. E tô te conhecendo hoje, gigante, e vou dizer bem claro para você. Se for da vontade de Deus que aconteça, amém, recebo. Em nome de Jesus. Com certeza. Daqui a algum tempo você vai me encontrar de novo e você vai ver o mesmo Tiago Baroni conversando com você, É olhando nos assim que tem olhos que ser. e dizendo a verdade. Eu fui criado na roça, então a gente não tem que estar com conversinha, com churumela, com De jeito mentirinhas. maneira. Não preciso me fazer de coitadinho para ninguém. Eu sou o que sou humilde, sou verdadeiro. A verdade doa quem doer. É sempre o melhor caminho, é a verdade. Porque você sabe que tem muitos que desistem, ô, Thiago, no meio do caminho por conta disso. Porque as pessoas não enxergam a pessoa. No meio de tudo isso, tem algumas pessoas que são muito importantes para o desenvolver de uma carreira profissional, de um cantor, de um artista, que é aquele olhar clínico. Logicamente que existem pessoas que às vezes estão no lugar certo no momento exato, que eu acho que foi o que aconteceu comigo. Mas nós temos no Brasil muitos olheiros, nós temos esparramado Bastante. pelo Brasil empresários loucos para achar uma joia para investir, para ganhar, para lucrar, Porque é que nem eu falei, realizar eles sonhos. olham lá na frente, né? Isso. Sabe, eles avaliam você, falam, não, mas aqui dali, ó, Agora também, vão pegar, porque aqui sim, dali é uma mina de ouro. sim. Só que eles não vão pensar só em você, eles vão pensar neles também. Entendeu? Eu acho que é o justo pelo justo. Exato, é. Você tem o talento, eu tenho a grana para investir. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter lucro. Claro. Ele vai dizer. Aí ele manda a proposta. Se eu gostar, a proposta que meu empresário me fez foi irrecusável. Foi coisa de pai para filho. Não tem como você. O Danilo era um ser humano incrível. Um pai de família exemplar. E é um cara que eu conheci há um ano, a gente está trabalhando juntos. E nada que ele disse, de tudo que ele me falou até hoje, nada saiu 1 milímetro daquilo que ele disse. Uhum. Então, eu acho que tenho certeza que Deus me colocou no lugar certo, que é a pessoa Absoluta. exata. E há uma pena que eu sinto, que eu conheço muitos cantores bons, muito excelente, profissional. No Brasil inteiro eu conheço muita gente. E não consegue a oportunidade, sabe? E hoje está tudo mais fácil, com internet, empresários, investidores, tá e não tá. Porque às vezes a pessoa tá lá no Nordeste, e ali não existe meios dele aparecer, dele Sim. mostrar. E foi o que aconteceu comigo. E o que eu fiz? Joguei a mala nas costas e pé na estrada. Porque querendo ou não, lá, que nem você falou, né? Nesses lugares Nordeste, esses lugares assim, os recursos, Thiago, é muito difícil. Sabe, é que nem falou, você ganhou na Mega Sena. Que você viu, você encontrou alguém que te enxergou. Mas eu saí da minha zona de conforto, Exato. entendeu? Então, se eu tivesse que dar um conselho para você que está assistindo esse podcast e sonha com a música, ou com um trabalho, ou com um projeto, é só não desistir. Saia da sua zona de conforto e lute dia e noite, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas tem que buscar, Tem que correr atrás, tem é que que nem eu correr falei, não atrás. depende só de você, né? Não. Eu passei poucas e boas. De dormir na estrada porque acabou a gasolina do carro, o carro era alugado. De ir fazer show numa cidade, chegar no show, acabou o show, eu não ter para onde ir, o cachê era pequenininho, e mais era para eu mostrar que eu estava ali e quem era eu. Então, a gente sofre muito no início. Tive 1000 motivos para desistir, mais de 1000 motivos para desistir, e tinha apenas um para não desistir. O amor que eu tenho pela música, que me Exatamente. emociona, que me comove, e além disso também eu quero dar esse orgulho para minha mãe, porque eu vou dar uma surpresa nela, eu vou levar ela para cantar comigo no palco, que o Brasil Imagino. o Brasil conhecer a voz da minha mãe. E Nossa, não fala, sabe o que eu tô achando interessante nesse bate-papo que eu tô tendo aqui com você? Você é uma pessoa que você olha no olho. É difícil tem que a ser, gente conversar com uma pessoa com aquele olhar no olho, tem entendeu? que ser, E isso é interessante, porque a gente enxerga a verdade na pessoa. tem que Eu ser falo, assim. você tem consciência que você veio de uma família humilde, veio de uma família batalhadora, de uma mãe dona do lar, de um pai mecânico, né? Pedreiro, Pedreiro.
Pedreiro e mecânico. Pedreiro, Trabalhar de mecânico. entendeu? Mas é que nem eu falo, assim, Thiago, eu acho que a vida ela se resume nisso. Porque você não tá pensando só em você. Você tá Não. pensando que daqui a um tempo você pode dar o conforto que a sua mãe nunca teve. Nunca teve. Esse é o primeiro. Esse para mim vai ser o primeiro grande sucesso que eu vou alcançar. É dar a casa que ela merece, o conforto que ela merece e a vida que infelizmente ela não pôde ter. E eu quero levar ela para dentro do estúdio e colocá-la para gravar as músicas que ela gostava de cantar. A minha mãe tem uma voz suave, coisa maravilhosa. Tem uma música que a mãe cantava que eu não esqueço. É bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Eu pequeno, com Acho que 6, é 7 anos. Elis Regina. 6, 7 anos, ela cantava isso, eu emocionava. Eu chorava, sabe? Eu achava muito lindo aquilo. Aí a música entrou na minha cabeça, no meu coração. Então, se você falar pra mim hoje num show, você pode cantar pra mim um Zé Ramalho? Posso? Eu Nossa, canto. Zé Ramalho, eu vou falar a verdade pra você, Se Zé você Ramalho. falar, você canta um Fagner pra mim? Canto. Ah, mas você não canta o Paralamas? Canto sim. Ah, Liu e Léo, Bruno e Marrone, Julio Iglesias, Frank Sinatra. Eu faço tudo. Eu gosto de música. Aderi ao sertanejo porque é o amor maior na Uhum. música pra mim. A Tem, sua a essência minha é o essência é o sertanejo, né? sertanejo. Eu tenho referências Quais são as grandes. suas maiores referências, Thiago, da música sertaneja? Milionário José Rico, Não tem nem como não falar, né? Bruno e Marrone, Jean e Giovanni, Estãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Rick Renner e tantos outros, né? Lourenço e Lorival. Nossa, sertanejo, canto muita coisa de sertanejo, porque Ó, são você tá minhas na grandes carreira da referências. música da pandemia pra cá, né? Ou já Vale, antes? já, eu comecei a cantar com Ah, 14 é anos, verdade, mas assim, mais firme mesmo agora, firme assim, da com... pandemia pra cá. Mudou alguma coisa? Você vê que mudou assim, que eu falo, lógico, 14 anos é menino, criança Tá ainda. aprendendo. Sabe, mas você, é que não fala, você acha que vale a pena, mano, investir nisso aí, sabe por quê? Porque você acreditou em você. Não, fala, não é, você não tem que esperar da pessoa chegar e falar, ai, Thiago, você não... Posso, lógico que posso. Eu acredito em mim. Eu, O não- meu potencial vem de mim. eu tenho um Não vem da diferencial, opinião de outra pessoa. sim, eu tenho um diferencial nisso, porque eu não dialogava. Eu não retrucava Uhum, porque assim, ó, a gente não precisa se explicar para ninguém. exato. Porque quem te conhece não precisa que você se explique. Quem não te conhece não vai acreditar em você. Não mesmo. Então, eu pensava assim, quando portas fechavam, eu abaixava a cabeça, respirava, vamos para a próxima. Na certeza que aí abrir uma porteira, né? Entendeu? Então sempre foi assim. E sim, lógico, apareceram pessoas que falaram, cara, vai arrumar um trabalho, vai trabalhar lá com teu pai na obra, abandona isso aí, não vai dar certo. E eu não dizia nada, continuava fazendo meu trabalho, orando a Deus e pedindo a Deus por tudo isso, para que tudo isso acontecesse. Eu nunca dei ouvidos para quem vinha me desanimar, nunca dei, porque a fé e o amor que eu sinto pela música sempre foi maior do que qualquer pessoa que pudesse chegar em mim para tentar me derrubar. Tapinha nas costas, milhões de tapinhas. Pô, você canta bem, vou dar uma Mano, eu força para detesto você. aquela porra que vem dar um abracinho. Você fez isso aqui, ó. Ah, então isso teve muito. Isso teve muito na minha carreira. Mas eu também nunca me iludi que seria fácil. Eu nunca me iludi que fulano ou fulano ia assim me ajudar. No sábado eu tô cantando num bar, o cara chega e fala, procura lá na prefeitura segunda-feira, vou dar uma mão pra você. Segunda-feira você ia lá, ele nem te recebia. Você voltava na terça, viajou, tava lá, viajou. Entende? Até que eu desisti, falei, e eu imaginei na minha cabeça, bom, eu já sei que essa luta é minha sozinho, então eu vou ter que correr atrás. Saí da minha cidadezinha pequena, fui para a capital, Campo Grande, que eu nasci em Campo Grande, mas eu fui criado no interior. Eu saí de lá, deixei minha mãe, falei, mãe, eu volto um dia bem melhor do que eu tô saindo. Você sabe com quantos anos? 15. Mãe, eu volto um dia melhor do que eu saí, mãe. Mas eu volto para cuidar da senhora. E assim foi. Eu saí, voltei, trabalhei bastante, sofri muito, mas eu Aqui você voltei, pode se emocionar e pode se emocionar com gosto, viu, eu Thiago? Eu tô voltei, ouvindo você aqui, tá vindo eu muita coisa na minha cabeça. voltei, cuidei da mãe, cuido até hoje, mora comigo, já tô há um mês e pouco, quase 2 meses na estrada,
A saudade de casa tá monstra e graças a Deus o patrão me liberou, vou passar o feriado de Páscoa com a minha família, com a minha mãe. E é isso. A gente não pode desistir daquilo que a gente E quer. querendo ou não, que nem eu falo, seu empresário também abre mão de tudo por você, né, Thiago? Abre. Porque É que nem você falou, ele tem família. Que ele tá ao mesmo tempo que você tá aqui, ele tá comigo longe na a família estrada. dele também tá. Também tá. E é Eu isso que não é legal. consegui um empresário. Você conseguiu o irmão, Eu né? consegui um irmão. Deus me trouxe mais um irmão, sabe? O Thiago Baroni, onde ele andou nesse Brasil, ele fez amigos. Amigos. Referências. Mas eu não nunca fiz inimigos em lugar nenhum, sabe? Eu prefiro perder. Eu preciso me calar e sair para não brigar, para não ter inimigos. Porque essa é a minha essência, Porque sabe? na Eu sou verdade um você cara da prefere ter paz. paz do que razão, né? Do que razão, eu não estou buscando isso, sabe? Eu quero ter paz para eu compor, para eu estudar o meu repertório, estudar o meu instrumento e ir fazer uma apresentação num bar. Teve bares, por exemplo, tem uma cidade em Coxim, chamada Coxim, no Mato Grosso do Sul, que era considerada alguns anos atrás a capital do peixe do Brasil. E lá tem uma casa chamada Senzala. Eu cantei por 15 anos nessa casa, com voz e violão. Caramba. Dos 15 aos 30 e poucos anos. Todo final de semana, ou um final de semana sim, outro não. Nunca passei mais do que 2 meses sem tocar naquela casa. Tanto que o Nego, que é o proprietário, é meu amigo e irmão, também apoia a minha carreira, facilita, ajuda, sabe? Então, depois que eu conheci o Danilo, mudei meu pensamento, meu modo de pensar sobre a música, sobre as coisas, porque eu queria dar pitaco em tudo. É meu trabalho, eu quero que tenha a minha cara. Tudo bem, mas é assim, ó. Aqui você canta e a gestão de carreira é comigo. Uhum. Ou você confia no meu trabalho, ou não vai dar certo. Eu fui pra casa, chateado com isso, pra casa, pro hotel, né? Fui chateado com isso. Liguei pra minha mãe. A mãe falou assim: quem é que cuida da casa aqui? Eu falei: a mãe. Quem é que paga as contas da casa? Eu falei: sou eu. Então você paga as contas, o resto você deixa comigo. Aí com o Danilo, você canta, o resto é com ele. Só isso, meu filho. Sim, senhora, mãe. E assim eu fiz e não me arrependo nem um pouquinho. Mas você tem família também, tem esposa, tem filhos, tudo. Tem meus filhos, tem minha esposa, graças a Deus. Os filhos estão todos maior de idade, tudo na faculdade. Tem E um deles já. tenho dois que já enveredaram na música. Oh, coisa boa. Eu tenho uma filha que ela é evangélica, né? E ela canta louvor lindamente, com a voz muito suave. Assim que der certo para mim, com certeza vai dar certo para eles também. Vou trazê-los para gravar, vou investir nos meus filhos. E o outro meu filho toca piano, toca sax, toca violino. Já dá pra formar uma banda, Sim, Thiago. e quando ele era pequeno, ele cantava comigo. João Gabriel Calixto Thiago Viana. Baroni e família, olha pra você ver que chique. Que massa, né? Então, assim, ó, a música, eu acho que a música é um dom, é uma paixão, é um amor que emociona muita gente, sabe? Eu nunca conheci na minha vida alguém que não gostasse de música. Cara, eu não sei se eu sou muito emotivo, Thiago, mas quando eu vejo né? Como eu falei pra você em off aqui das minhas sobrinhas. Cara, quando eu vejo elas no palco, cara, eu choro o tempo Horrores. todo. Eu consigo te explicar o Eu porquê não disso. sei se é porque a gente, que nem eu falo pra você, né? Eu nunca tive uma vida fácil. Minha mãe morreu muito cedo, meu pai morreu em 2014. Então, eu acho que eu tento refletir uma coisa assim, não em mim, nelas, o que eu não pude ter. E eu tenho certeza que elas vão ter. É que nem o seu caso. Quando você era criança, Eu me emocionava vendo a mãe cantando. e hoje em dia sua mãe se emociona vendo você Me cantar. emociona vendo eu cantar. Quando eu assinei o contrato do Danilo, que eu cheguei em casa com o contrato, falei aqui, mãe, a primeira coisa que ela fez, benção, mãe, aqui o meu contrato, mãe. Aí eu desabei. Ela pegou os contratos, entrou pro quarto, foi na mesinha de santo dela, botou os dois gelinhos no chão, colocou meu contrato lá e foi orar. Pedir a Deus por aquele contrato. Sabe? Então, assim, se você perguntar pra mim hoje, pra quem que você vai dedicar a sua vitória, a sua carreira? Pra minha mãe. Pra minha mãe. Como que é o nome dela? Dona Luciana. Luciana. Dona Luciana, olha.
Tô de frente aqui com seu filho. Tá de parabéns. A senhora criou muito e muito bem. Graças a Deus, graças a Deus. Então, assim, quando você vê a sua sobrinha cantando e isso te emociona, porque vem primeiro o quê? Primeiro o amor por elas, porque é como se fossem filhas suas Uhum, também, porque pra gente não tem não diferença. tem. É, aí você vê a sua sobrinha cantando, você vai se emocionar, ainda mais porque cantam muito bem, né? Então, que Deus abençoe a carreira delas. Amém. Aonde tiver um show do Thiago Baroni, eu me comprometo contigo. Pode levar elas lá que elas vão cantar no meu show comigo. Tá vendo, É Ana? Tá vendo, garantido. Duda? Ó, ó. Ó o nozinho na goela. Aonde tiver Thiago Baroni, você pode levá-las lá que elas vão cantar, minha banda vai tocar para elas. Faça um contato anterior para alinhar elas com a banda e a banda tirar o repertório dela para cantar as músicas, tocar para elas cantar as músicas delas. Porque, Tiago, que nem eu falo, quando eu comecei aqui com eles aqui, eu. Esse nosso podcast parece que é meio que um intermediário para se criar amizades. Pelo menos, né? Aquela pessoinha ali que tá ali do lado ali, Muito nós educado esse criamos menino. muita amizade, muita amizade. E todos que vêm aqui, todos, é raro os que não acontece, acaba se tornando amigo. Tem um que veio aqui, hoje em dia, ele vai na minha casa, ele janta com a gente, participa de festa com a gente. Sabe que não fala? Isso aqui é a humanidade. Entendeu? Quando a Karina, pena que não deu pra você estar aqui. Quando a Karina me passou me falou de você, eu falei assim, cara, Thiago Baroni. Daí eu comecei a ver os seus vídeos. Falei, mano, tem tanta pessoa boa, né, por aí, que tem aquele talento que você enxerga e às vezes não tem oportunidade, sabe? Às vezes as portas se fecham de uma certa maneira, que hoje em dia você vê, a maioria tem cantores aí que eu vejo na internet, que tem muitos aí que estão aí, virou mendigo, virou catador de. Não que seja um trabalho injusto, catador de reciclagem, mas, cara, você via que a pessoa tinha uma carreira consolidada, carreira boa, se perdeu no meio do caminho. E muitos se É falta de perdem e estrutura. desistem por falta de apoio, principalmente da família. Eu me considero um homem muito abençoado, porque assim, ó, não tem como sua vida dar certo se você não honrar pai e mãe, Uhum. sabe? Então, assim, papai já fez 9 anos que nos deixou. Aí ficou a mãe. E eu sempre honrei minha mãe. Sempre, sempre. Eu posso ficar sem tudo, eu fico sem nada. Mas a minha mãe, eu não permito que falte nada para ela. Então eu trabalho muito, dou meus pulos, faço bastante show, corro aqui, corro ali, corro. E sempre honrando pai e mãe. Então, acho que é o primórdio. É a gente ter o apoio da família, sabe? Mas a gente sabe que hoje, infelizmente, no país temos muitas famílias desestruturadas por álcool, por drogas, por traições, por mágoas. Aí a família vai se afastando, se afastando. E aí você tá ali no meio de tudo isso querendo o apoio do pai, ou da família, do irmão, e, e aí não tem. Então isso dificulta muito. Alguns vão pro vício, vão pra rua, outros se casam e vão viver bem com a família, trabalhar em outra área e guardar aquela tristeza de não ter conseguido realizar o sonho de ser cantor. Para você ter uma ideia como que é, eu nunca desisti. Se tem uma coisa que eu nunca fiz foi desistir de Mas nada já que eu teve quis. vários obstáculos, né? Várias Vários, pedreiras, né? vários obstáculos, várias portas fechadas e eu nunca quis desistir não. Nunca desisti. Parei na época da pandemia porque não era obrigado a parar. Não Foram teve como dois correr, né? anos, foram 2 anos sem show, né? Então, mas assim, desistir eu nunca quis desistir. Isso nunca fez parte do meu vocabulário, do meu projeto, querer desistir da minha carreira. E tanto é que na idade que eu me encontro hoje, eu assinei meu primeiro contrato. Estou muito bem, graças a Deus, muito feliz. E quando eu estou cantando, me apresentando em alguma casa de show, em algum lugar, eu vejo os olhos do meu empresário, fica brilhando assim, ó. Aí, Cara, mas só de eu estar conversando com você aqui, o olho do cara brilha pra caramba, velho. às vezes eu Eu penso quase me assim, ó. emocionei com esse homem aqui, rapaz. Você é doido? E assim, ó, às vezes eu tô cantando e fico olhando ele olhar pra mim, que o olhinho dele brilha, eu fico imaginando, meu Deus, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que ele canto bem mesmo? Será que ele É, gostou mesmo disso? pior que é. Entendeu? Aí eu me recobro a consciência assim, porque ele é um profissional da área. Ele já ajudou inúmeros cantores que hoje são sucesso no país inteiro, que talvez não dê nenhum bom dia pra ele, né? Eu já fui até
comentei com ele hoje. E já me perguntaram, mas e aí, quando a carreira bombar, você vai montar o teu próprio escritório? Eu falei, não, eu já tenho meu próprio escritório. Meu próprio escritório chama Danilo Alves. Entendeu? Se for para eu abandonar meu empresário, eu abandono a música, porque sem ele não tem Thiago Não, foi Baroni. ele que te deu essas ferramentas que você tem hoje, O né? nome Thiago O Baroni nome Thiago Baroni. foi ele que me deu. Porque seu nome não é Thiago Baroni? Não, o meu nome de batismo é outro. Thiago Baroni é nome artístico. Ai, que legal. Porque o meu nome mesmo, eu não sei de onde foi que a mãe achou, se veio escrito numa garrafa de tubaína. Não sei. Valdemir. Valdemir, mas eu já vi esses nomes bastante, Pois é, Valdemir. eu já vi alguns também, mas assim, você imagina um cantor chamando Valdemir? Não, Não, não é comercial, não, né? pior que não. E aí o Danilo olhou e falou, mas cara, Valdemir não vai rolar, mano. Eu falei, mas por quê? Eu queria ser autêntico. Ele falou assim, não vai dar. Aí chegou no termo Thiago Baroni. Eu, inclusive, quando ele falou, gostei muito, sabe? Eu falei, vamos tirar o Thiago e deixar O Baroni, né? Baroni. Forte. Ele falou assim, não. Potente, né? Aquela Deixa o coisa. Thiago porque muita gente se identifica com você pelo Thiago. E aí deixamos. Acabou que eu me acostumei e gosto muito desse nome. Eu não sei se eu posso falar, mas acho que eu vou falar porque foi uma coisa muito legal que eu fiquei sabendo, né? Que já me passaram. Você tem um padrinho. Tenho, graças a Deus. E pra quem tem um padrinho desse, não precisa mais nada. Não. Entendeu? É Precisa que nem eu faço. Você tá com Precisa. a faca e o queijo na mão. Precisa assim. muito. Você Muito precisa mais que honrar isso. honrar, Você exatamente. precisa fazer. Um padrinho daquele tamanho, né? Que é o maravilhoso Amado Batista. Sei que não sei se você vai me acenar de quando você vê isso, mas ó, sou muito seu fã, Amado Batista. E minha mãe do coração também, a Dona Francisca. Então, mas que eu falo, cara, mas só de você ter esse cara na sua vida, Maravilhoso. Eu tive com ele na fazenda você dele. precisa sim, lógico. Mas, velho, é muito pouca coisa. Agora já tem o que você mais precisava, já tá nas suas mãos. A gente teve lá, o Danilo me levou, e eu sou fã eterno de Eu Amado vi o Batista. vídeo, eu vi o vídeo. Eu sou fã eterno dele e ele se colocou à disposição em nos ajudar como que for preciso. Tanto é que o Danilo fez contato, ele já se comprometeu, vai gravar com a gente nosso DVD em fevereiro. Ai, que bom. DVD ao vivo. E estou muito ansioso com tudo que tem acontecido, com o que está por vir ainda, com o que está por acontecer. E aí eu fico, assim, quando eu chego em casa, que eu vou pro meu quarto, fecho os olhos, aí vem aquela ansiedade, sabe, assim, Porque às vezes porque parece que você tá sonhando, né? Parece que você não quer acordar daquilo dali, parece que eu né? não quero acordar daquilo, sabe, tudo que eu estou vivendo, e os lugares que ele me leva, a maneira com que as pessoas recebem a gente, como a gente foi recebido aqui assim que passamos por aquela porta. Parece que a gente já se conhecia há anos, né? Mas é uma coisa estranha, que é esquisito, mano, quando acontece isso. Porque eu acho que a partir do momento que a gente se abraça, né? Que você sente aquela. O abraço, assim, que eu falo, não é o abraço físico, não. É o abraço do sentimento, do carinho, né? Da atenção que a gente recebe. Isso tudo nos fortalece, E a gente entendeu? cria laços de amizade que vão durar isso para sempre. Sabe? E assim, olha, logicamente, porque todo mundo pensa assim, depois que fazer sucesso vai mudar, vai ficar metido, vai ficar... Alguma coisa ou outra muda, porque isso aí é fato. Uhum. Questão de segurança, você precisa se cuidar, não é assim que funciona. E a agenda lotada Você evita não tem tempo. contatos, você fica sem tempo para mandar um oi para um amigo, para um outro, mas eu quero tentar fazer isso, reverter essa situação. Eu quero manter meus amigos, os que eu já tinha, os que estão chegando, os que estão abrindo as portas de podcast, em rádios, Porque que você sabe que o recebem podcast, ô Thiago, ele é um portfólio grande. grande. Esse papo aqui, olho no olho, é maravilhoso. É uma oportunidade que eu tenho de mostrar para o Brasil inteiro quem sou, e é uma oportunidade que eu tenho de conhecer o teu trabalho como comunicador, e isso para mim é maravilhoso. E sim, eu logicamente gostaria de estar no hall aí de amigos seu. Com certeza, que nem eu tava falando aqui, ô Danilo. Gente, o Danilo, ele é o pupilo do Danilo. Danilo, seu pupilo aqui, sabe o que é o bom dele? Ele conversa com você olhando no olho. O olhar não desvia. Isso é pessoa de caráter. Entendeu? Porque aquela pessoa que você conversa fazendo isso aqui, ó.
Hum, não vai. Eu acho que é o Eu, olho no olho, você cria, você cria, você começa a acreditar na pessoa de verdade. Verdade, você vê honestidade. Porque quando a pessoa desvia o olhar de uma conversa, aquilo dali não é bom, não. é complicado, sabe? Eu aprendi assim. Eu sempre quis passar a minha verdade. Mãe, eu quero passar a minha verdade para as pessoas, da minha música, da minha pessoa, do meu caráter. E ela disse, olho no olho. E sempre que ela ia brigar com a gente, desde pequenininha, ela falava, olha para mim. Eu Exato. olhava e me fala a verdade. Então, eu aprendi. Tem que olhar no olho, ser sincero, ser verdadeiro. E a verdade sempre vai ser o melhor caminho, né? Com A certeza. verdade sempre vai ser o melhor caminho. Então, a gente vindo para cá e ele me falando, olha, em fevereiro no seu DVD vai estar presente fulano, fulano vai ser assim, vai ser assado, pessoas, artistas famosos que eu nunca nem imaginei, por exemplo. Eu sou fã demais de Gilberto Gilmar, Ataíde Alexandre. Gilberto Gilmar marcou a minha infância e são amigos pessoais do Danilo. E já tem data prevista para a gente se conhecer. Vou gravar uma música deles. Eles vão estar no palco comigo, né? No DVD. Isso vai ser para mim muito emocionante. Esse DVD vai ser muito emocionante. Eu não sei. Eu falei para ele assim: acho que nós vamos ter que gravar a voz tudo antes, porque no dia Vai dar uma talvez travada. eu vou só chorar de muita emoção. Mas Vai ser um dia maravilhoso na minha vida, É porque nada, mas você tem força, pô. sempre sonhei em estar vivendo isso agora que eu estou vivendo, né? E aí eu olhei para ele e falei: Danilo, por que você está fazendo isso? Que ele acredita em você, ué. Ele falou assim: eu vi em você o que eu preciso ver para investir. E vamos embora para cima, entendeu? E ele sempre exalta assim, ó, humildade. Você é um cara humilde. Eu tenho origem humilde, E sabe? Eu nunca deve nunca. se esquecer da onde Não, veio, não é, não. Danilo? Minhas raízes Nunca se esquecer da onde veio. minhas raízes estão cravadas no meu coração e eu nunca vou. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Dinheiro não me corrompe. Eu não consigo me sentir melhor do que ninguém, sabe? Eu, inclusive, eu quero é vencer na vida, para eu ter condições de ajudar as pessoas. E uma coisa que eu acho Cuidar da muito, tô família. achando muito bonito em você, quando você fala da sua mãe, é uma inveja branca, tá? Uhum. Cara, eu não tive essa oportunidade de falar o que você tá falando. Quando minha mãe morreu, eu tinha 11 anos de idade só. E eu acho legal esses valores que você tem dentro de você. E eu nunca vou perder, não, esses Sabe? Porque valores. que nem eu falo, você ama sua mãe acima de tudo. Com Lógico, primeiro certeza. Deus Ah, minha mãe. e segundo ela, assim, acima de tudo. Porque eu acho que mãe, eu falo pra você, como você tocou no assunto da. Porque quando o pai e mãe morre, a família ela faz isso aqui, ó. Ela se quebra. Quando é uma família desestruturada, no caso da minha. Isso aí eu falo aberto mesmo porque minha família me conhece. Cara, quando a minha mãe morreu, sabe quando você fica sem chão? Eu imagino. Aí antes da sua mãe morrer, ela olhar pra você e falar, filho, você vai passar por muita coisa, mas eu vou estar aqui do seu lado. Preconceito você vai sofrer de monte. Mas não ligue. A partir do momento que você viva a sua vida sem prejudicar ninguém, O que você você. vai ser o meu neguinho pro resto da vida. Eu não vou estar mais aqui. Porque a mãe não volta mais. No dia que ela morreu, ela falou, a mãe não volta mais. Então, isso aí que você tá falando da sua mãe, uma coisa que me dá um pouco assim, porque eu queria ter a minha, pra poder falar isso. Mas eu sei que aonde ela tá ouvindo o que eu falo. Tá te protegendo, te cuidando, te olhando de longe. Isso é. Família é tudo na vida da gente, sabe? Eu também me emociono, eu sou uma pessoa de fortes emoções, eu me emociono muito fácil, principalmente quando falo da minha mãe. Porque, além de Deus, a pessoa mais responsável por tudo que está acontecendo é minha mãe. Porque ela cantava dentro de casa e foi plantando aquilo na minha cabeça e no meu coração. E eu me apaixonei pela música de um jeito que às vezes, eu nem jantava. E quando eu vi, eu não tinha nem almoçado. Só tentando aprender a tocar o violão. Para eu poder cantar. Porque ela dizia, o músico ganha pouco. Se você for pagar alguém para tocar para você, você vai cantar de graça. E eu todos esses anos, até o dia em que eu conheci Danilo, eu sobrevivi de música. E hoje, graças a Deus, estou podendo viver desse sonho. Cuidar da minha família, cuidar da minha mãe, fazer novos amigos. Poder dormir com a cabeça em paz, né?
sabendo que as contas estão em dia, que os boletos parou de chegar, que as coisas estão dando certo. Tem muito trabalho pela frente, a gente ainda só está começando o trabalho e, e cada lugar que a gente passa, a gente deixa um pouquinho da gente, leva um pouquinho das pessoas que a gente conhece, que aquilo vai agregar coisas boas na minha carreira, no meu trabalho. Eu tenho certeza se amanhã eu falar, tô aqui, vamos fazer um podcast aí, as portas vão estar abertas. Não tenha dúvida. Aonde tiver cantando o Thiago Baroni, suas sobrinhas, pode levar lá, que eu tenho certeza que elas vão dar uma canja lá no meu show, elas vão cantar sim. Não é não, Danilão? Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa simples, eu sei das minhas origens e a gente nunca pode esquecer isso, sabe? Independente de qualquer coisa, a gente nunca pode esquecer nossas origens, porque para você vencer é muito difícil, mas para você cair É é coisa facílimo. facílimo, é a coisa mais fácil que tem. Porque, como eu falo, acho que sempre vai ter na vida, o Thiago, aquela pessoa que vai te apoiar, mas sempre vai ter aquelas pessoas que vão fazer de tudo pra você cair. Porque que nem eu penso comigo É, assim, o mundo da música, ele é um mundo podre. Podre. Por que que ele é podre? Ninguém quer te ver melhor do que ele. é. Entendeu? Como é que se fala? Já vi várias situações de a pessoa negar de deixar você subir num palco. Porque a pessoa tem consciência que se você subir em cima daquele palco, você vai fazer mais bonito que ela. Falta de confiança, né? Isso eu passei. Eu já abri shows de alguns cantores, como Bruno Marrone, Edson Hudson, Bonde do Forró e mais alguns outros. Mas amigos que se diziam amigos que estavam cantando na noite e eu chegava com meu violãozinho, deixa eu dar uma apresentação, duas musiquinhas, tá ótimo, uma só. E a maioria deles nem olhava no meu rosto, Oh, só dizia que não, entende? Então, assim, quando eu disse pra você que eu sei tudo que eu passei, que Deus sabe, minha mãe sabe tudo que eu enfrentei para conseguir chegar aqui até o dia de hoje, foi muita luta, foi muito não, foi muita porta na cara de pessoas que poderia ter te digo sim, porque não ia fazer diferença para ele. E ele faria a diferença na minha vida. Então, eu sei tudo. Assim também não foram só momentos ruins. A luta foi muito difícil, foi árdua, mas teve alguns momentos felizes, de glória, sabe? De poder por um período ganhar bem e tocar a vida para frente. E assim, ó, não estamos na glória ainda. Não, a luta ainda não terminou. Ainda temos um longo trecho para percorrer. Mas hoje eu posso sim dizer que está muito melhor do que estava. Muito melhor. Sabe? Então, eu sou muito grato a Deus, e sou muito grato aos meus amigos, a minha mãe principalmente, e as pessoas que a gente vai conhecendo no decorrer da vida que vai abrindo portas, sabe? Por muitos anos, os cantores dependem, precisam das rádios, e hoje abriu-se o leque na internet, então vocês todos comunicadores são parte das nossas vitórias, entendeu? Então, na gravação do meu DVD em fevereiro, eu vou fazer questão que você esteja presente, que nosso amigo ali iremos, né, Gu? Se Deus quiser. esteja presente com a gente para presenciar esse momento de alegria, de realização profissional. E eu gostaria muito de compartilhar esse momento com vocês, porque são pessoas-chave. Porque essa oportunidade que você nos dá de vir aqui mostrar a cara, falar do nosso trabalho, falar da minha música, isso é importante, porque as pessoas que consomem música vai ouvir o que a gente tem para dizer e vai tirar a sensação que ela quiser de tudo isso, mas com certeza a gente vai passar uma boa energia positiva para todo mundo e nesse show vai ser maravilhoso. Todo show que eu faço eu tento dar o meu melhor. Estou estudando música agora de maneira certa, de maneira correta, entende? Então eu estou num momento muito bom, muito feliz da minha carreira profissional. E vai ser maravilhoso dividir isso com vocês lá em fevereiro, quando estarei gravando meu DVD ao vivo. Porque que nem eu penso também, ô Thiago, você começou com 14 anos, né? Sim. Teve apoio familiar, teve apoio da sua mãe. E o importante é que nem eu falo para as minhas meninas, eu falo, cara, só de vocês estarem, né?
estar ali com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com o seu padrinho, com o seu tio, com a sua outra avó. Elas falam, Tchuluca, nós já estamos felizes. Porque pra você ter uma ideia, quando não, teve uma vez só, acho que 2 vezes que eu não pude ir num show delas, elas falam, Tchuluca, não é a mesma coisa. Que maravilha isso. Porque elas falam, Tchuluca, a gente gosta de ver você ali, porque eu fico na frente do palco. Sabe? Eu fico ali na frente o tempo todo, gritando, berrando, chorando, que nem um idiota. Elas falam, Tchuluca, é isso daí que nos impulsiona. É isso daí que faz a gente acreditar que a gente é capaz. Sim. O apoio dos amigos e da família é É muito importante. primordial, É velho. primordial. É dali que você vai sentir aquela força para falar, bom, devemos seguir em frente, sabe? Então, assim, em vários momentos em shows meus, eu olhava, tinha algumas pessoas, lógico, que eu nunca, graças a Deus, nunca aconteceu de eu cantar para ninguém. Toda vez que eu cantava, sempre tinha as pessoas que viam, que gostavam do meu trabalho. Mas existem aquelas pessoas que você está cantando, eu vou lá hoje, vou lá te assistir. Nunca aparece. Mas existem aqueles amigos que você vai estar cantando onde hoje? Em tal lugar. Tô indo lá. E ele vai e leva uma galera. Então, que nem o seu sobrinho, estão cantando e tá ali aquele monte de pessoas da família, amigos, tudo ali dando Acho que elas nem apoio. prestam atenção em quem tá lá atrás. Não. Aí o foco fica maior no trabalho, né? Então, assim, hoje eu tô focado nisso, tô focado no meu trabalho. A minha música de trabalho, Juntar os Trapos, conseguimos mais a média de 250 mil visualizações no YouTube em 20 dias. Tá ótimo. Eu não conseguia passar de 100 visualizações, 80 visualizações. Mas sabe que Então, isso é foco, foco e trabalho, determinação, determinação. coragem. Porque não é no primeiro. Nossa, mano, não deu. O nosso Instagram, Mas não, você tem que persistir. sim, não pode existir. No nosso Instagram, eu tinha 130, 230 seguidores. Já passamos da casa de 50 mil, né? Passamos da casa de 50 mil seguidores que foram chegando depois que gravamos e as coisas começaram a fluir. E o Danilo, pois, deu a cara a tapa por mim. Aí você pergunta por que o seu empresário fica o zóio todo brilhoso e tá vendo. É isso aí, ó. É compromisso. É compromisso. É Ele compromisso. fala, não, puta, que nem eu falo, o Daniel já deve pensar, puta, investir certo. Gratidão, gratidão eterna, sabe? É gratidão que eu tenho e compromisso. Então, assim, existem pessoas hoje que eu não posso decepcionar de forma alguma. E essa pessoa é eu. Eu não Exatamente, quero, nunca. não quero me decepcionar comigo. Então, e a música é meu amor da minha vida, é a música. Então eu me dedico assim de verdade mesmo. Tive alguns tropeços quando eu cheguei. Mas é normal, é que não Que é falo normal, aquela o prego ansiedade quando já vai atrapalhando o por si prego só. quando ele se destaca, ele vai levar martelada, não adianta. Com certeza. Não tem como. Mas isso é de Entendeu? E uma praxe. coisa que eu aprendi na raça, ninguém quer te ver melhor do que ele. As pessoas querem te ver pior sempre. Aí quando você começa a se destacar, você sabe que ali na frente você vai encontrar, puta. Vai encontrar uma ovelhinha na pele um lobo na pele de cordeiro. Vai encontrar aquele que vai olhar torto. Mas você sempre tem que acreditar o seguinte: se Deus me pôs aqui, é porque é aqui que eu deveria estar. Não existe lugar diferente pra mim. É em cima do palco que é a minha vida. Eu E acabou. carrego uma frase comigo. Pode achar ruim quem quiser torcer contra, fica à vontade, vai ter que trabalhar bastante. Porque aquele que me protege, ele não dorme, não. Nunca. Nunca. Entende? Então, eu confio muito no trabalho do Danilo. Tô me dedicando bastante. A nossa música está tocando em mais de 3.500 rádios Brasil afora. Tá ótimo. Hoje a gente estava vindo para cá e ele me mostrou. Naquele exato momento ela estava tocando em 30 e poucas cidades do Brasil afora. Sabe? Então, tem rádios tocando 8, 10 vezes a minha música. O radialista ele não vai ficar insistindo com a música que Não ninguém vai, pede. aham. Se ele tocou 8 vezes é porque alguém está pedindo. Porque a música é boa, com conteúdo legal. Quem é que nunca juntou os trapos nessa vida? Né? Com certeza. Então a gente abordou um tema legal nessa canção. E agora, dia 2 de maio, a gente vai estar lançando a próxima, que é Cupom de Desconto. É uma música também que fala a língua da rapaziada mais jovem.
e que também já é um desafio para mim, porque eu venho de uma época que eu cantava outro estilo de música. Entrar agora de cabeça nessa nova proposta dessa rapaziada jovem, para mim foi um desafio muito grande. E graças a Deus, eu acho que estamos saindo bem. As gravações, as músicas ficaram excelentes, ficaram muito boas. A equipe da DAP Produções são, cara, assim, são os melhores, sabe? Um pessoal muito profissional. E eu tenho apoio de tudo dentro da DAP Produções. Eu tenho emocional, financeiro, sabe? Tudo que eu preciso. Eles querem que eu fique em paz o tempo todo para eu subir no palco, fazer meu trabalho da melhor maneira possível e a gente crescer junto. Então, essa aliança aí que eu tenho com a DAP Produções, na pessoa do Danilo Alves, eu não quero perder isso por nada na minha vida. Então, eu falei, você manda, eu obedeço. É assim que vai ser Mas sempre. a gente tem que se apoiar sempre em alguém, né? Tem. Porque se você não tiver apoio, não adianta. Você pode lutar, lógico, né? Mas se você tiver que persistir, a pessoa que tiver, ela vai conseguir. Só que demora mais. Demora bastante. Mas devagarzinho a gente chega. O importante é a pessoa não desistir. No meu pensamento é isso. Eu nunca desisti, as coisas Nem foram deve. acontecendo. Você já está seguindo nossa página, Já. entendeu? Então, para você que está em casa, está assistindo o podcast, é só seguir a gente lá no YouTube, Thiago Baroni Oficial, em todas as plataformas digitais. Quiser ouvir nossas músicas, estamos lá, Thiago Baroni, em todas as plataformas. No Instagram, Thiago Baroni Oficial. Siga a gente lá, compartilha, curte. E eu tenho certeza que vocês vão gostar da página. O conteúdo está muito bacana. E conteúdo novo todo santo dia. E lá a gente conta ah, o início de tudo, da carreira, e a gente conta o dia a dia daquilo que a gente está fazendo. Estamos pegando estrada, estamos indo para tal lugar, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as pessoas apoiam. Então, assim, é um momento mágico que eu estou vivendo. E eu faço questão de viver isso com meus fãs, com meus amigos, com a minha família, porque eu vejo o fã como família. Porque Exato, é ele porque que é eles que te consome, alimentam, eles entendeu? consomem o meu produto, né? E é para eles que eu procuro cantar da melhor forma possível. E sempre vai ser assim. E nem você falou tocou no assunto que é que você nunca cantou. Você, graças a Deus, você nunca cantou, né? Com casa Pra vazia. casa vazia. Cara, esses dias eu vi um vídeo, eu não sei em que cidade que foi. O rapaz, mano, o que que é aquilo, velho? E eu, se eu não me engano, acho que era o pai dele, eu não sei quem que só que tava ali embaixo no palco. E o rapaz cantou com a alma. Cantou com o coração Essa é dele. a música faz isso com a gente. Entendeu? Ele não se importou. E um detalhe, ele tava num palco. E lá no outro lado da cidade, ali, um pouco mais próximo, tava rolando o quê? Paredão. Aquilo dali tava assim. Tava lotado. Lotado. Porque que nem eu penso assim, Thiago. Cara, a música ela tem que ser valorizada assim, mas em todos os aspectos. Entendeu? Nossa, super apoio. Quem é eclético, canta de tudo. Legal. Porém, cara, se você gosta de um ritmo, não adianta a gente querer embarcar em outro, porque você não vai dar certo naquele dali. Cada um na sua praia, Sabe, que nem sabe? tem um rapaz que mora perto da minha casa, eu tenho que. Ah, então tem que ingressar no piseiro. Não é que tem que ingressar, ela tem que ir onde a pessoa se sente bem. Aonde a alma da pessoa cabe. Eu sempre procuro cantar aquilo que eu gosto. Tanto é que a gente começou os ensaios com a nossa banda já há um tempo atrás. E aí a gente está seguindo o repertório e eu fiz da melhor maneira possível. Estou estudando as músicas, tudo, o repertório todo. E aí no momento de distração a gente começou a cantar algumas coisas diferentes. A banda tocando e eu cantando aquilo que eu gosto de cantar, né? E aí o nosso produtor da banda, ele falou assim, "Ui, parece que trocou até o cantor, cara. Quando você canta aquilo que você já cantava antes que você gosta, mas isso é natural. Quando você Exato, gosta, é. aí Uhum. a entrega é maior, né? Mas eu acho um pecado não haver entrega da minha parte também com o outro repertório. Então, para isso, precisei aceitar, precisei estudar, precisei me dedicar 24 horas por dia para eu haver entrega. Então, toda música, toda canção que sair da minha boca vai haver entrega de 100%. O meu público pode esperar um repertório para cima, pode esperar um momento romântico, pode esperar muita novidade.
porque a gente está se dedicando muito, estamos estudando, se preparando para levar para o público, Brasil afora, um espetáculo, um show de muita emoção, de muita alegria e com muita presença de Deus nesses eventos que a gente vai É o que cantar. importa. Acho que quando você coloca Deus em primeiro lugar, a vida flui. Com certeza. Entendeu? Flui, caminha para um caminho maravilhoso, né? Não tem outra explicação. Então, Thiago, vamos para um bate-bola rapidão? Vamos. Eu pergunto, você responde o que vier na sua cabeça. Bora. Pode ser? Força. Deus. Família. Mãe. Amor. Mãe. Vontade. Vencer. Aí, tá vendo, galera? Esse foi o nosso podcast, o nosso Tô na Mira. Foi um podcast um pouco assim, meio emocionante, porque a pessoa que tá aqui comigo é um cara, de você tá olhando pra ele, sua garganta começa a dar um nó, porque é um cara que transmite paz, confiança, Amém. certeza e esperança de que se você quer, você pode, não importa o tempo, basta acreditar que com Deus tudo é possível. Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço, Agradeço querido. de coração por essa entrevista que você deu pra nós aqui. E pra você que não viu, galera, Tô na Mira, podcast no YouTube, Tô na Mira. Aciona o sininho, curte, comenta, compartilha e não perca esse episódio com Thiago Baroni. A promessa não, já é, né, uma coisa concreta na música sertaneja, em vários outros ritmos também, que o cara manja do negócio. Tivemos aqui também o empresário dele, não tá aqui, mas tá ali, o Danilão. Obrigado, Danilo, por ter nos dado essa chance também. Thiago, só tem uma coisa pra dizer pra você. Obrigado aí a oportunidade. Deus usa você sem você saber. Sério, eu imagino. Verdade. Isso. Eu imagino. Viu? Um Muito forte obrigado. abraço, gente. Foi esse nosso podcast. Se quiser mandar algum recado, pode mandar aí, Thiago. Só fica à quero vontade. pedir mais uma vez, para quem não conhece ainda o Thiago Baroni, que entra lá no YouTube, escuta nossas canções, Thiago Baroni Oficial, no Instagram, Spotify, Deezer, para todas as plataformas digitais. É só procurar Thiago Baroni, você vai conhecer nossa história, vai conhecer nossa música. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar pelo nosso repertório, pelo nosso trabalho. E venha você também fazer parte dessa família chamada Thiago Baroni. É isso, gente. Um forte abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu.